Bom dia, tudo bem? Bom dia. Está na hora da nossa Escola da Palavra, da Igreja Presbiteriana das Américas. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez, né? Que alegria, irmãos, que bênção, que privilégio que Deus nos concede para nós juntos estarmos aqui estudando a palavra do nosso Deus, estudando aqui a carta aos Efésios, que é o nosso tema de hoje. A gente continua falando sobre essa carta linda que o Espírito de Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever, e ela chega até nós hoje. E é com base no texto aqui que nós vamos nos instruir, né, acerca da vontade de Deus, acerca daquilo que Deus tem para nós, né, a vontade de Deus para nós e que deve ser cumprida, deve ser aplicada nas nossas vidas. Nós somos gratos a Deus por esse dia, pela oportunidade de nós, mais uma vez, estudarmos aqui na Escola da Palavra, da Igreja Presbiteriana das Américas, a carta aos Efésios, a palavra de Deus, e pedindo ao Senhor que nos conduza nesse momento. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, vamos agora curvar a nossa cabeça e pedir ao Senhor que nos dê iluminação, que nos dê a graça, a sabedoria do alto, de maneira que nós possamos, ao ler o texto, compreender a vontade de Deus, aplicar a nossa vida a essa palavra e assim nós possamos crescer espiritualmente. Oremos juntos. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que o Senhor dispõe para nós, para estudarmos a tua palavra. E assim, ó Deus, nós queremos pedir a iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós, que no Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, para podermos enxergar as verdades da Tua palavra e aplicar às nossas vidas, Senhor, a Tua palavra. E, ó Deus, que haja transformação, que haja, Senhor, cura, que haja restauração e renovação da nossa mente, através da Tua boa palavra, Senhor. Conduz-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus nesse dia. Amém e amém. Amém. Vamos lá, deixa eu dar o bom dia aqui, olha, para quem está aqui, o Ricardo está aqui com a gente. Bom dia, Ricardo. É uma alegria ter você aqui. Ricardo está dizendo aqui, ó, bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Graça e paz, Ricardo. Marina está aqui com a gente também. Marina e Olavo, né? Claro, o Olavo está aí do lado dela com certeza. E a gente está aí, né? Marina e Olavo aqui juntos na Escola da Palavra também. Mais uma vez, né? Olavo, viu alguma mudança aqui na estante, Olavo, aqui atrás? O Olavo gosta de observar as mudanças nos livros, né? Acho que não tem nenhuma novidade, não. Eu não andei mexendo muito nessa estante, não, mas ver se em breve eu reorganizo aqui as coisas para a gente poder né, ter aqui atrás os livros aqui que a gente usa como referência, os comentários aqui, as teologias que a gente usa como referência. Vamos lá então, gente, vamos ao texto. O tema de hoje, né, o tema da nossa escola de hoje, eu coloquei aqui o texto de Efésios capítulo 4, versículos 17 a 24, né, e o tema que eu coloquei aí no YouTube, você vê aí essa ementa aí, em novidade de vida. Então essa é a nossa proposta do estudo. Agora, o tema é em novidade de vida. Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, é a parte prática da carta. A gente começou aí a falar sobre a parte prática do capítulo 4, né? Lembra que Paulo desenvolve a doutrina até o terceiro capítulo, e aqui no capítulo 4 ele começa a tratar de questões da vida cristã, prática da vida cristã. Então, ele vai começar a carta, você vai lembrar que o capítulo 4 aqui, ele começa, né, dizendo assim, olha, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, vamos lembrar, Paulo começa o capítulo 4, ele fala da parte prática, ele começa rogando, né, que esse rogo é uma súplica, né, um pedido, assim, é um pedido muito incisivo, né, muito forte do apóstolo Paulo, e ele diz que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. É o que ele disse lá no versículo 1 que nós já estudamos. Então, Paulo começa com essa exortação, com essa palavra, com essa chamada, com esse apelo, com esse rogo de que nós devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. E aí, dentro do capítulo 4, ele vai desenvolver, primeiro ponto aqui, fruto do Espírito, vai falar sobre mansidão, humildade, longanimidade, ele vai falar sobre a unidade da fé,
a gente já viu sobre a unidade da fé. Ele vai falar sobre os ministérios, os dons ministeriais que Deus concedeu à igreja para a sua própria edificação, para o crescimento do corpo de Cristo, e assim nós chegamos ao versículo 17. Então, essa primeira parte, Paulo desenvolve essa abordagem prática sobre como nós vamos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Então, ele apela a esse caminhar de modo digno da vocação que fomos chamados. Ele fala sobre o fruto do Espírito, ele fala sobre a unidade da fé, ele fala sobre os dons que Deus concede à igreja, para que nós não sejamos mais meninos, né, levados de um lado ao outro, agitados, como nós vimos no estudo passado. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, com base nisso, o versículo 17 faz a seguinte abordagem: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Então, feitas essas considerações, Paulo vai agora entrar no como, né? Como que nós fazemos isso? Marcelo, como é que nós podemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados? Paulo vai fazer a aplicação agora, essa demonstração de como é que Deus quer que a gente caminhe. Isso vai do versículo 17 até o versículo 24. Então, diz o texto: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como é que os gentios andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. E aí ele vai mais fundo do versículo 19, dizendo: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esse é o modo de caminhar dos pagãos. Aqui o apóstolo Paulo está colocando dessa maneira, né? Como é que eram? Ele falando: vocês não vão andar mais assim. Vocês que são gentios não vão andar mais como gentios. E aí ele explica como é esse andar, a gente vai conversar sobre isso já já, só estou fazendo um voo panorâmico aqui do texto. E aí no versículo 20 ele vai dizer: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, irmãos, olha, não foi assim que a gente aprendeu, não foi assim que a verdade do Evangelho ensina para a gente. E aí ele vai dizer o seguinte, versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Esse é o texto, né? Lemos aqui o texto e agora passemos a conversar sobre os detalhes agora desse texto, versículo por versículo. Vamos voltar para o versículo 17, enquanto isso eu dou aqui um alô para o Jerônimo. Bom dia, Jerônimo, bem-vindo. Elias está aqui com a gente também, Elias e Mariana estão aqui com a gente. Bom dia para vocês também, Deus abençoe. Sejam bem-vindos aqui à nossa turma, à nossa classe da Escola da Palavra. Lembrando só um detalhe, irmãos, deixa eu contar aqui, né? Em primeira mão, tá? Posso falar? Oi. Eu vou contar aqui para vocês o seguinte, eu já tenho pedido oração, porque a gente tem planejado o retorno da Escola da Palavra, e essa semana nós conversamos, eu conversei com o reverendo JR, nosso pastor, e a gente tem planejado, né, a gente tem o propósito aqui de voltar à escola presencial na primeira semana de janeiro. Então, marca aí na sua agenda, primeiro domingo de janeiro. Deixa eu ver que dia que é aqui para falar para vocês. Deixa eu abrir meu calendário aqui. Primeiro domingo de janeiro, né? Primeiro domingo de janeiro será, deixa eu ver aqui que dia que cai. Parará. Primeiro domingo de janeiro é o dia 2 de janeiro. Domingo, dia 2 de janeiro, nós, com a graça de Deus, né, se Deus assim nos permitir, nós voltaremos com a Escola da Palavra presencial. Então, tá? Anota aí, marca na sua agenda,
desperta aí bem cedo, bota o relógio para despertar cedo no domingo, para a gente poder ter esse encontro presencial, tá, irmãos? Presencial. Então, deixo já essa notícia, porque nós conseguimos essa semana conversar, estamos preparando, tá? Estamos preparando a estrutura para fazer a transmissão. Então, nosso objetivo é que a turma seja presencial com a transmissão através aqui do canal da igreja. Então, anotaram aí? Que dia é? Dia 2 de janeiro, primeiro domingo de janeiro. A Escola da Palavra volta para o presencial. Então, vai ser lá na igreja, presencial, no nosso salão anexo, uma sala que tem capacidade para acolher a turma. Então, você que deseja, você que quer participar, você que ama a palavra de Deus, então vai ser oportunidade de estarmos juntos ali no presencial, tá? A Vera tá dando aleluia aqui, Vera Tavares, aleluia, amém, aleluia, Vera. A gente volta para o presencial, tá? Bom dia para Carla, tá aqui com a gente também, Carla Winkler, tá? Bom dia para vocês, bom dia para Vera. E Marina tá batendo palminhas aqui, ó, tá feliz, Marina e Olavo. E bom, e qual é o horário, hein? Qual vai ser o horário? 9 horas da manhã, não muda nada. Nosso horário continua sendo às 9 da manhã, tá bom? E aí o que a gente faz? A gente tem a aula 9 horas, por volta ali de batendo às 10 horas a gente termina, dá tempo de tomar um cafezinho, dá tempo de ir ao banheiro, dá tempo da gente ficar ali naquela preparação para o culto da manhã que começa às 10h30, tá bom? Então essa é a nossa boa notícia de hoje. Então anotem aí, save the date, marca aí no seu calendário. Jerônimo, não precisa fazer inscrição. Boa pergunta, Jerônimo. Não precisa fazer inscrição, tá? A gente tem capacidade para acolher, a gente tem mais ou menos aí uma média, de presença que a gente tinha antes da pandemia. Então, dentro da média de presença que a gente já tinha, dentro de um certo controle, de uma quantidade de pessoas, tranquilamente o nosso salão anexo pode receber esse número de pessoas, tá bom? A gente vai ter, então, condições de acolher presencialmente a classe. E com a transmissão, a gente está trabalhando aí, a equipe de comunicação, time de comunicação tem trabalhado já, feito um planejamento para a gente poder fazer a transmissão direto da igreja, tá bom? Tá combinado? Então, olha, marca aí no calendário que dia é 2 de janeiro. Primeiro domingo de janeiro, a gente já começa aí, com a graça de Deus, com a classe presencial e com a transmissão. Quem mora longe, quem está de longe aí, que não pode estar presencialmente com a gente, vai ter a bênção de acompanhar através aqui do canal. Mas quem mora perto, quem pode, gente? Quem pode vai no presencial, não é verdade? Não é assim? Ora, a gente tá nessa fase, pandemia, a gente já passou por momentos mais difíceis aí, a gente está nessa reabertura, então é o tempo da gente voltar para o nosso estudo presencial, tá? Nesse primeiro momento, só uma outra observação, nesse primeiro momento, o presencial vai ser só no turno da manhã. Então, o turno da tarde, a gente vai continuar mantendo, por enquanto, o online. Mas em breve a gente vai ter novidades aí também para o horário da tarde. Mas por enquanto é só no horário da manhã. Combinado? Então, todo mundo anotou direitinho aí? Então, olha, tá perto, mora aqui no Rio, mora na Barra, mora próximo, já frequenta os cultos presenciais da igreja? Então venha mais cedo um pouquinho. 9 horas a gente começa a Escola da Palavra. 9 horas, e aí termina em tempo para dar aquela descansada ali, aquela pausa, tomar um cafezinho, conversar, ter um tempo de comunhão, e a gente vai para o culto das 10h30 logo em seguida. Tá bom? Tá beleza, gente? Tá combinado? Então, vamos ao estudo, vamos aqui ao texto, dada aí a notícia boa de hoje. Eu peço que vocês orem, continuem orando por isso, para que a gente possa ter a condição, a estrutura para fazer a transmissão com qualidade, que também a gente não pode abrir mão. Eu vejo que hoje a gente não pode abrir mão da transmissão do estudo, de ter esse conteúdo no nosso canal da igreja. Esse passo a gente não pode voltar atrás. Então, isso está claro para a gente. Esse passo não pode ser, não pode voltar atrás, dar um passo atrás. A gente vai ter que avançar.
E avançar significa fazer o presencial e transmitir também o nosso estudo aí, para a glória de Deus, né? Continuando aí falando, né? Estudando juntos a palavra do Senhor. Então vamos lá, capítulo 4 de Efésios, nós já lemos o texto. Vamos lá, vamos para o versículo 17, conversar agora sobre os detalhes aqui do texto. O versículo 17 diz assim, olha, isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Veja só, Paulo usa uma expressão muito forte aqui, quando ele diz assim, olha, digo e no Senhor testifico. Tá? Essa expressão, testifico, usada por Paulo aqui, ela é, a expressão que ele usa é martiromai, tá? Martíria é testemunho, né? Martíria é testemunho. Aí você vai até lembrar, né, de mártir, né? A expressão mártir, mártir. Você tem no Novo Testamento, por exemplo, né, o primeiro mártir da igreja é Estevão. O primeiro mártir da igreja é Estevão, que prega o evangelho e ele é apedrejado ali, ele é executado a mando das autoridades ali de Jerusalém. Estevão é o primeiro mártir. Então, a expressão martíria é testemunho. E Paulo usa uma expressão semelhante, aqui, né, na mesma raiz, martiromai, ou seja, eu testifico em Cristo. Então, Paulo está fazendo uma declaração solene. Bom dia, ô Diogo, bom dia, bem-vindo aqui na nossa turma, bom dia, graça e paz para você também. Então, martiromai é uma declaração solene, eu testifico no Senhor, Kyrios, o Senhor, então eu testifico. Ele diz, então ele está dizendo assim, eu não estou apenas dizendo para vocês, eu estou dando uma declaração solene no Senhor, diante de Deus. Ele faz ele dá esse testemunho, ele testifica em Cristo. Ele diz o seguinte, no versículo 17, que não andeis mais, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. E aí ele vem falando sobre três situações aqui, três características desse andar dos gentios. Então, que não mais andeis como andam os gentios. Então, Paulo está exortando, Paulo está aqui exortando, e a gente deve entender a exortação, né, como um chamado, como nós sendo conclamados, e aí por isso que a declaração dele é solene, sendo exortados, conclamados a andar de maneira diferente. Então, essa primeira parte aqui, eu coloquei um subtítulo, né, que é o contraste entre a vida cristã e os costumes pagãos. Então, eu peguei aqui os versículos 17 a 19, né, e nessa parte eu coloquei como subtítulo o contraste entre a vida cristã e os costumes pagãos. E aí Paulo vai dizer o seguinte, como é que os gentios andam? E lembra o seguinte, Paulo está escrevendo para uma igreja em Éfeso, e é claro que essa carta roda nessa região, não só em Éfeso, mas nas cidades vizinhas. Paulo está escrevendo para a igreja que era composta de judeus e gentios. Nós já vimos isso no início da carta. Então, a referência que Paulo fala, né, no início, né, sobre os gentios, sobre a condição espiritual de afastamento de Deus, de uma ignorância sobre as coisas de Deus. E aí, Paulo vai dizer que vocês não andem mais como andam os gentios. Aí a pergunta é, Paulo, como é que os gentios andam? Primeiro, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra vaidade aqui, a gente pode também usar, né, como sinônimo futilidade. Na futilidade dos seus próprios pensamentos. Tá? Então, o primeiro ponto aqui nos remete a uma cosmovisão, a uma maneira de ver o mundo, que, de acordo com os seus próprios pensamentos, é fútil, é vã, é algo, como a gente poderia dizer, né? A vaidade aqui não é no sentido de coisa passageira, não, é no sentido da inutilidade. E aí, em outras palavras, a gente poderia usar inutilidade. Então, futilidade, inutilidade ou vaidade
dos seus próprios pensamentos. Então, a gente lembra o seguinte: Paulo está dentro de uma sociedade greco-romana, nós estamos aqui no Novo Testamento, nós estamos num período em que o poder político é exercido pelo Império Romano, então a política, as leis, né, o modo de vida, né, o estilo de vida, né, daquele tempo era ditado pelos costumes pagãos de Roma e da cultura grega. A Grécia, desde o tempo de Alexandre o Grande, né, isso aí 300 e poucos anos antes de Cristo, Alexandre o Grande, em 10 anos, né, ele conseguiu conquistar ali um império, né, ele conseguiu formar um império na época, o Império Macedônio, né, o grande conquistador, ele vai até o Oriente, e onde Alexandre vai, e veja, em 10 anos, muito rápido, né, a vida dele foi muito curta e ao mesmo tempo ele conseguiu ir muito longe. E aí ele estabelece ali, em cada lugar, a cultura grega. Aonde ele vai, onde ele conquista, ele estabelece, né? E ele faz uma espécie e se cria aqui, né? O chamado helenismo, né? A cultura helênica, ela toma conta de todo aquele mundo conhecido de então. E aí vem o Império Romano, e aí você tem uma mescla, um sincretismo, né? Dos ídolos gregos e romanos. Se você pegar ali o panteão grego e o panteão romano, os diversos deuses, né, que eram adorados, né, dentro da cultura grega e dentro da cultura romana, há um sincretismo, eles vão se misturar, eles vão se mesclar, porque até certo ponto Roma era tolerante com a religião. Havia uma certa tolerância com a religião, com os cultos, né? Na época, os soldados, né, eles tinham ali também, os soldados romanos, os exércitos, as tropas romanas, eles eram compostos de várias regiões do império, e aí você tinha ali os ídolos, né, dos soldados, né, você tinha os deuses adorados pelos soldados, e ao mesmo tempo havia então essa certa tolerância, esse sincretismo com os deuses gregos e com os de Roma. Então, essa mistura, você vai ver equivalências entre essas entidades, essas divindades. Então, dentro desse contexto, é que Paulo está dizendo que os gentios, os pagãos, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. E lembra que a filosofia grega, ela se destaca nesse tempo. Você tem ali o desenvolvimento, né, da filosofia, do pensamento grego, do modo de pensar, que era ali dominante nessa época, em termos de cultura, em termos de cosmovisão, explicação do mundo. Então você vai ver essa realidade. Mas Paulo está dizendo que esses pensamentos, né, sem Deus, não têm um sentido, não têm um propósito na vida. Só para a gente fazer uma lembrança rápida, tá, gente? Olha só. A noção grega de tempo era cíclica. Então, veja, a cultura grega tinha uma percepção do tempo que não era linear. Se você olhar para a percepção hebraica, se você pegar o texto bíblico, né, se você pegar aqui de Gênesis, né, claro que na época aqui da carta aos Efésios, você não tinha o Novo Testamento ainda, mas se você pegar a narrativa bíblica, você vai perceber que a tradição hebraica é linear. A noção de tempo bíblica, se você pegar a noção bíblica de tempo do Antigo Testamento, que é o que eles tinham na época, é uma noção linear. No princípio Deus criou os céus e a terra. E aí você vê o desenrolar da história, você vai ver o desenrolar desse plano de Deus, né? Você vai ver, né, a criação, a queda e o plano de redenção de Deus se desenvolvendo até chegar a Cristo e depois na consumação de todas as coisas, quando Deus faz novo céu e nova terra. Então você tem uma percepção, e essa percepção é cristã, ela é adotada no cristianismo, uma percepção de tempo, de desenvolvimento do tempo na forma linear. A visão grega era cíclica. Então, a visão grega era uma visão cíclica do tempo. Os ciclos terminavam e recomeçavam, então era essa a ideia. O que isso significa?
que, dentro do pensamento grego, nessa concepção cíclica do tempo, na verdade, não há propósito. Veja só, se você crê numa história, se você crê numa narrativa, que é a narrativa bíblica, e que ela diz que existe começo, meio e fim, né? Começo, meio e fim, a criação, você tem a narrativa da história, né, de Deus, e Deus conduzindo a história para o seu propósito soberano. Você tem uma visão de tempo que se estende, né, e de propósito. Você vê, por exemplo, pega a história lá do Gênesis de José, né? Você vê uma história que se desenvolve com um propósito. Quando José se revela aos irmãos, ele diz: olha, vocês não fiquem aí chateados nem tristes, porque, na verdade, foi Deus que me enviou para cá, foi Deus que me mandou para cá, para a preservação da vida. José entendeu isso. Então, quando você entende esse caminhar do plano de Deus, esse desenrolar do plano de Deus, você entende que há propósito na vida. Você entende que há sentido na vida, há sentido em Deus, há sentido e propósito na vida com Deus e na história de Deus. Agora, dentro da concepção grega de ciclos, história cíclica, não há propósito. Não há propósito. Né? Você vai ver aí, por exemplo, né, hoje no pensamento moderno, o pensamento da gente nesses dias, né, atuais, pós-modernos ou modernos, a gente vê que essa ideia, ela volta. A ideia de uma história cíclica, uma ideia de voltas, né, sem um propósito, ela volta hoje. Qual é o propósito do homem hoje? Qual é o propósito do ser humano hoje? Pergunta aí para qualquer um. Qual é o propósito do ser humano hoje? Se a minha vida é feita desses ciclos, como pensavam os gregos, não existe propósito. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. É o que Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta do capítulo 15, quando ele fala da ressurreição. Ora, se não há ressurreição, então nós estamos crendo em vão. Ora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação. Estamos perdendo nosso tempo aqui. Então, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, esse tempo vai passar, esse ciclo vai passar. Não tem propósito na nossa vida. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Ele está dizendo que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, sem sentido, sem Deus, sem propósito na vida, na vaidade, na futilidade. Olha só, gente. Vamos ser realistas, né? Vamos ser realistas. Vamos olhar para as redes sociais hoje. Vamos olhar para a futilidade da maioria das postagens. Eu sei que você pode me cancelar à vontade aí, pode sair da sala se quiser, né? Eu não gostei dessa fala agora não, pode sair da sala, não tem problema, né? Pode cancelar, pode me bloquear, mas veja só, já parou para pensar na futilidade hoje que é despejada nas redes sociais a todo momento? A futilidade dos pensamentos, seus próprios pensamentos. Já parou para pensar, né? Pega aí uma rede social, não vou citar nomes aqui, mas qualquer rede social, né? Você vê a avalanche de futilidades, a avalanche de bobagens, de coisas vazias, de pensamentos, expressões sem propósito, sem sentido. Veja, Deus está nos dizendo que nós não devemos mais andar na vaidade dos próprios pensamentos, como andam os pagãos, como andam os gentios. É isso que Paulo está dizendo. Naquela época, é claro que não havia rede social, né? Internet, obviamente, mas guardadas as devidas proporções e fazendo aí os paralelos com a nossa realidade de hoje, a ideia de uma vida ensimesmada, a ideia de uma vida voltada para si mesmo, olhando para o próprio umbigo, é uma ideia que prevalece desde esse tempo de Paulo e prevalece nos dias atuais. Então, hoje, as pessoas vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Todo mundo tem opinião, todo mundo, né, diz o que quer e, claro, a democracia das redes sociais permite isso, entre aspas, né? Porque se você falar de certas coisas, você vai ser retirado da rede, né? Isso aí não há dúvida, né? Se você colocar determinadas verdades, a sua conta pode ser cancelada, é o que vai acontecer, mas, de fato,
é que Paulo está exortando a igreja e a gente hoje a não andar na vaidade desses nossos próprios pensamentos, ou seja, sem sentido. Leia comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, lá no finalzinho, né? Lá quase ali, chegando ao Apocalipse, 1 Pedro 1, 18. Vamos ler o texto de Pedro, quando ele diz assim, olha, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, é isso que Pedro está dizendo e que Paulo está dizendo também. Ele está dizendo assim: olha, vocês foram comprados, vocês foram resgatados desse procedimento fútil, dessa vida sem sentido que os seus pais legaram. Vocês aprenderam assim. É isso que Pedro está dizendo. Aí a gente aprende assim, olha, eu aprendi, né, dentro, né, desse contexto aqui que Paulo está colocando, eu aprendi assim. Eu aprendi antes de conhecer a Cristo, eu fui criado, antes de conhecer a Cristo, eu fui criado num lar não cristão, eu fui criado num contexto anticristão, eu fui criado para odiar a igreja, eu fui criado para odiar a palavra de Deus, eu fui educado de uma maneira, né, como Pedro coloca, que foi legada esse fútil procedimento, alheio à vida de Deus, totalmente insensível às coisas de Deus. Então, irmãos, nesse tempo que nós vivemos hoje, entendamos aqui como Pedro coloca, nós fomos comprados, nós fomos resgatados dessa fútil maneira de viver, desse fútil procedimento. Eu volto aqui para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pedro está falando a mesma coisa que Paulo. Ele está dizendo, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Foi assim que a gente aprendeu. Foi assim que eu fui ensinado. Foi dessa maneira que eu fui educado, para viver uma vida fútil. O que é uma vida fútil? É uma vida sem propósito, é uma vida alheia à vida de Deus, é uma vida que não leva em consideração a existência de Deus. E aí, o apóstolo vai continuar dizendo assim, olha, vou voltar para Efésios, tá? Volta comigo aí para Efésios, capítulo 4. Volta aí comigo. Então ele diz assim, olha, versículo 18, obscurecidos de entendimento. Então, primeira característica, veja, na vaidade dos próprios pensamentos, na futilidade, né, na inutilidade dos próprios pensamentos, uma vida sem Deus, uma vida inútil, sem propósito. Segundo, obscurecidos de entendimento. Aqui Paulo usa uma expressão que vai estar ligada na sequência, né, a essa ideia de obscurecimento de entendimento. Veja só, as pessoas são inteligentes, as pessoas são cultas, as pessoas são esclarecidas nas ciências, né, nas faculdades, nas formações que nós temos. Nós somos muito cultos nesse tempo, nós somos muito instruídos, nós somos muito sabidos, né? Estudamos, né? Mas Paulo está dizendo que há um obscurecimento de entendimento. Mas esse obscurecimento de entendimento, essa expressão que Paulo usa aqui, como eu diria, que a pessoa anda em trevas, né? É uma mente que se coloca, né? Uma mente que se coloca em trevas porque ela está alheia à vida de Deus. Então, deixa eu pegar aqui a sequência para poder completar a ideia. Então, Paulo diz, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Entendendo aqui o que Paulo está dizendo é o seguinte, veja só, Paulo está falando por uma sociedade, por uma comunidade, né, que é a comunidade de Éfeso, a igreja em Éfeso. Éfeso era a sede do culto de Diana. Éfeso era uma importante cidade no Oriente, ali no Oriente Próximo, né, que hoje a gente chama de Oriente Médio, ali era chamado Oriente Próximo. Então, nessa região que hoje é a Turquia, né, Éfeso
fica na Turquia. Então, Paulo está escrevendo para essa sociedade, para essas pessoas, Paulo está escrevendo para a igreja, pessoas foram alcançadas pela graça de Deus, e o contraste entre a vida cristã e os costumes pagãos, aqui que Paulo está mostrando, é que, embora cultos, embora estudiosos, embora, né, conhecedores da filosofia, dos pensamentos dessa época, eles eram obscurecidos de entendimento porque eles eram alheios à vida de Deus. E aí Paulo faz a ligação, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Quando ele fala de ignorância, né, quando ele fala aqui de ignorância, alheios à vida de Deus, ele quer dizer o seguinte, olha, eles estão alienados, eles estão fora da comunhão com Deus. Então, qual é a característica do caminhar do modo de vida pagão? O modo de vida pagão, primeiro, ele é voltado para si mesmo. Ele é fútil, ele não tem propósito. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida enquanto dá. A vida é curta, vamos aproveitar enquanto dá. Por quê? Porque não existe propósito, né? Como diz o Lulu Santos, a vida vem em ondas, né? Como o mar. Ou seja, ele está falando dessa ideia cíclica, o indo e vindo infinito. Né? É a letra daquela música cantada por Lulu Santos. Né? A vida vem em ondas como o mar, um indo e vindo infinito. Qual é o pensamento dessa música? O pensamento da música é esse ciclo, né? Essa vida cíclica, sem propósito, sem esperança, sem a vida de Deus, alienado de Deus. Essa ignorância que Paulo coloca aqui não é uma ignorância intelectual, é uma ignorância da comunhão. Sabe que são situações de pessoas que vivem como se Deus não existisse. Paulo está dizendo, eles vivem como se Deus não existisse. E aí, eu vou continuar aqui no texto, quando ele diz assim, olha, pela dureza do seu coração, pela dureza do seu coração. Então, a expressão que Paulo coloca, aí eu vou completar, quando ele fala de obscurecidos, o texto aqui, a palavra original, ela tem a ver com formar um calo, né? Formar um calo, né? Eu pergunto para você, vou fazer uma pergunta para você. Se você tem calo, e eu tenho também, né? Meus calos aqui dos pés. Se você tem calo, às vezes a gente forma calo na mão, né? Aqui perto da aliança tem o calo. Às vezes você faz ali, você usa, né? Faz trabalhos manuais, as mãos ficam calejadas. Eu pergunto para você, o calo nasce da noite para o dia? Sim ou não? Pergunto para vocês aí, podem colocar aí na interação, pode colocar aí no chat. Eu pergunto, o calo nasce da noite para o dia? Olha, eu estava aqui na boa e amanhecia que tem um calo aqui do nada. É assim que acontece? Me ajudem aí, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Enquanto isso, deixa eu ler aqui as manifestações. O Jerônimo está dizendo, até a palavra de Deus hoje é tratada como trampolim para subir na vida, ou seja, o homem olhando para o próprio umbigo usando exatamente, é o que acontece, né? As pessoas usam, né, até a palavra de Deus para se autopromoverem, né? A Kátia diz aqui, suas palavras corroboram a Bíblia, graças a Deus podemos ouvir a genuína palavra de Deus. Chegará um tempo que isso não será fácil, né? Isso exatamente, é verdade, Kátia. As pessoas, já chegou o tempo, né, Kátia? Chegará não, já chegou o tempo em que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, não. A gente quer uma vitamina para continuar levando a vida, né? A palavra de Deus é uma vitamina para a gente levar a vida. Domingo eu vou lá tomar uma vitamina. Aí dá uma vitamina na veia lá, escuta uma mensagem e vamos seguir a semana, mais uma semana. Vamos lá, mais uma semana. Esse ciclo, né? É que Paulo está mostrando. Alheios à vida de Deus, anestesiados, né? Calejados. Então, vamos lá, ó. Respondendo a enquete aqui, o Ricardo diz que não. O calo não nasce da noite para o dia, né, Ricardo? Miriam, não. Vera, não. Marina, não. A Kátia está dizendo aqui, olha, não, o calo vai sendo construído. É isso, gente. Quando você vê, tem um calo no pé. No outro dia eu estava vendo aqui, estava examinando meu pé, dos dois pés, no mesmo lugar tem calo.
É o quê? É o sapato, é o tênis, é a corrida, né? Veja só, e o que é esse calo? O que Paulo quer dizer com essa expressão aqui, obscurecidos? E aí a ligação é importante, obscurecidos, dureza de coração. E ele vai reforçar essa ideia no versículo 19. Vamos fazer aqui o versículo 19 e a gente soma tudo isso para explicar essa questão do calo, tá? A Vânia está dando bom dia aqui. Bom dia, Vânia. Deus abençoe você. A Ariete também está aqui, olha, com as suas, né, efusivas manifestações. Deus te abençoe, Ariete. Então vamos lá. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, para quê? Os quais, tendo se tornado insensíveis, então vamos lá, você tem obscurecidos, dureza, insensibilidade. Então, essas palavras que Paulo usa aqui, elas se unem. E aí, por isso que eu falei da questão do calo, porque obscurecido, né, ela dá a entender a ideia da palavra, e a ligação das outras palavras mostram isso aí, que é uma ideia de uma calosidade que vai se formando. Veja, o calo vai se formando. E, de repente, quando a gente percebe, tem um calo. E aí você vê como é que é o calo, né? Você tem aquela pele endurecida, né? Você tem aquele tecido ali ressecado, endurecido, não é assim? Ou só no meu pé que tem isso, gente? Né? Vamos lá. Então você tem aquela pele endurecida, aquele tecido ali que fica insensível, né? Aquela capa que cobre a pele, né? Que a gente chama de calo. É a calosidade, né? Então, veja só, a gente tem que entender o que Paulo está dizendo aqui, que o caminhar pagão, o caminhar sem Deus, primeiro ele é fútil. Na futilidade dos pensamentos, na vaidade dos próprios pensamentos. Segundo, o caminhar pagão, ele é alheio à comunhão, ele é alheio à vida de Deus. E ele vai formando essa calosidade, ele vai formando esse calo, de modo que há uma insensibilidade. Se torna o coração, a consciência, se torna insensível. E aí, nesse sentido, né, o que Paulo quer dizer é o seguinte, que os pagãos, os gentios, deixaram de ter qualquer apreciação pela verdade de Deus. Eu vou repetir, deixaram de ter qualquer apreciação pela verdade de Deus e perderam a capacidade de sentir vergonha em face do mal. Agora me diz uma coisa, a gente não está vivendo isso hoje? Agora me diga uma coisa com toda sinceridade, não é isso que nós estamos vivendo hoje, na nossa vida, na nossa sociedade, não é isso que nós estamos vendo ao nosso redor hoje? Gente, a insensibilidade espiritual, esse calo, essa consciência cauterizada que Paulo escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Leia comigo aí, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Leia comigo o texto. Então, é por isso que eu disse aqui há pouco que esse tempo já chegou. Não vai chegar o tempo, esse tempo já chegou. Na época de Paulo, ele dizia, porque chegará tempo que não suportarão a sã doutrina. O tempo já chegou, minha gente. O tempo é hoje, o tempo já chegou. 1 Timóteo 4, 2, Paulo diz assim, olha, pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizada a própria consciência. Cauterizada. A expressão que Paulo usa aqui é a mesma. Quando ele fala de cauterizada a própria consciência, ele está falando o seguinte, ó, essa calosidade já se formou, essa pele grossa, insensível, né, essa pele morta, esse calo já se formou sobre a consciência, de maneira que nesses últimos tempos, e Paulo está falando para Timóteo dos últimos tempos aqui, em 1 Timóteo 4,2, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, muitos, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E pela hipocrisia dos que falam mentira e tem cauterizada a própria consciência. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, o andar pagão
o andar que é alheio à vida de Deus, ele faz com que a pessoa deixe de ter qualquer apreciação pela verdade. O Pilatos pergunta para Jesus que é a verdade. Não lembra daquele momento em que Pilatos interroga Jesus? Quid est veritas? O que é verdade? É a pergunta de Pilatos para Cristo. O que é verdade? Então, as pessoas, elas perderam a apreciação pela verdade de Deus. Não há mais apreciação pela verdade de Deus. E perderam a capacidade de se envergonhar, sabe? Perderam a vergonha. É isso em português, claro. Perderam a vergonha em face do mal. Vê o mal e não se envergonha. Está vendo a realidade, a imoralidade, tudo isso que Paulo vai colocar aqui no versículo 19 de Efésios 4. Volta para ir para o capítulo 4, verso 19, quando ele diz assim, olha, os quais, tendo se tornado insensíveis, então essa calosidade, essa insensibilidade, essa consciência cauterizada, que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, que nós já lemos, e ele está dizendo, eles se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Olha só, eles se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Dissolução aqui é sensualidade, imoralidade, tá? A expressão que Paulo usa, dissolução, está traduzida para o nosso português, dissolução quer dizer sensualidade, imoralidade. E aí, ele diz assim, olha, eles se entregaram a isso, eles se entregaram à imoralidade, eles se entregaram à sensualidade, eles se entregaram a isso para com avidez cometerem toda a sorte de torpeza. E é interessante que quando ele fala de torpeza não, impureza, né? Impureza, toda sorte de impureza. A expressão aqui, impureza, é interessante que Paulo coloca o texto aqui, as palavras, né? Elas vão trazendo, né? A gente vai mais buscando aqui na pesquisa o texto original, né? Ao grego, ele vai mostrando para a gente alguns detalhes que vão iluminando para a gente a compreensão do texto. Então, a expressão aqui quando ele fala de com avidez, né? O que é avidez? É aquele desejo exagerado, exacerbado, sabe? A ideia de avidez aqui é a pessoa cobiçar, desejar, sabe? Mas é um desejo exagerado, é um desejo que vai além daquilo que ela tem direito. Sabe como é que é? Quando a pessoa quer mais do que tem direito, ela quer ir além. Então, essa é a expressão usada por Paulo, né? Ele usa essa expressão, né? Com avidez, né? E liga isso à impureza, para cometer toda sorte de impureza. E aqui é interessante que a ideia da palavra que Paulo coloca, ela dá um sentido de habitualidade. Tá? A ideia aqui é avidez para cometerem toda sorte de impureza. A ideia aqui é de habitualidade. O que é a ideia de habitualidade? É aquilo que não é uma coisa esporádica, não é uma coisa isolada, não é um acidente de percurso. Paulo está falando de algo que não é um acidente de percurso. Ele está falando de algo que é um modus vivendi. Modus vivendi. É um estilo de vida. É uma maneira de viver que é padrão para essas pessoas. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, a impureza, a sensualidade, a imoralidade não é um acidente de percurso na vida deles. Não é uma fraqueza momentânea. Ele está dizendo, eles vivem dessa maneira, é um modus vivendi, é uma condição habitual, é um modo de viver, né? Então, essa entrega, quando ele fala de entrega, você pode depois fazer o paralelo com Romanos capítulo 1, tá? Depois do dever de casa, eu não vou abrir Romanos agora, mas você pode abrir Romanos capítulo 1 e fazer o paralelo para compreender como é que se dá esse endurecimento, esse obscurecimento do entendimento, da compreensão, essa alienação da vida de Deus.
Romanos capítulo 1, depois faça a leitura e você vai compreender um quadro que Paulo desenvolve mais lá na carta aos Romanos sobre essa condição da depravação do homem, da condição do coração do homem. Marcelo, você é muito negativo. Eu não sou negativo. Eu não sou negativo. Essa é a realidade da nossa sociedade, essa é a realidade que a gente vive em qualquer esfera da sociedade. Isso aqui, gente, né, essa condição não é privilégio dos pobres, isso aqui não é exclusividade dos pobres. Em todos os níveis da sociedade, em todas as esferas da sociedade, o homem sem Deus, ele vive nessa condição. A condição na vaidade dos seus próprios pensamentos. Uma vida inútil, uma vida sem propósito, ganha-se dinheiro. Pode sim, Jerônimo, pode sim, tá? Jerônimo está perguntando, podemos fazer? Podemos sim, tá? Só que lá em Romanos, Paulo faz uma apresentação mais extensiva, tá bom? Por isso que eu vou deixar para o dever de casa aí, para a gente fazer a leitura de Romanos capítulo 1, tá? Então, o que acontece? Você tem lá em Romanos a descrição mais ampla. Depois faça a leitura que você vai, né, fazer o complemento desse quadro aqui que Paulo apresenta aos Efésios. Então, o retrato da sociedade hoje é esse. O retrato da sociedade é exatamente esse, em todos os níveis. Em todos os níveis. E aí, gente, não adianta vir com moralismo. Não adianta vir com aquela seletividade do pecado, né? O pecado seletivo, o moralismo, o falso moralismo, o farisaísmo. A gente não pode cair nesse engano. A gente tem que entender o seguinte, que o pecado é pecado. Não adianta a gente tentar fazer um eufemismo para o pecado. Não adianta tentar fazer um eufemismo para o pecado. O pecado gera morte. O pecado corrompe. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, o velho homem se corrompe, o velho homem, ele apodrece. É o que ele vai dizer mais à frente, no versículo 22 até o final. Mas vamos ler, vamos lá, vamos virar essa página, porque eu falei que é o contraste entre a vida pagã e a vida cristã. Paulo está apresentando esse contraste entre a vida pagã e a vida cristã. Mas lá no versículo 20, ele diz assim, olha, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Que bênção, irmãos. Porque ele está mostrando o contraste. Ele está falando assim, olha, vocês não devem andar dessa maneira. Se ele está dizendo isso, para e pensa, se ele está dizendo isso, é porque havia necessidade de instruir a igreja. Sim ou não? Sim ou não? Sim. A resposta é sim. Se Paulo está dizendo isso para a igreja, é porque havia necessidade. Aí eu pergunto, Marcelo, o que é isso? Jerônimo, o que é isso para a gente hoje? Meus irmãos, e aí eu volto a reforçar a questão. Não vamos pensar num falso moralismo ou numa falsa moral. A vida cristã é uma vida na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então, o que a gente enfrenta hoje? Tá? O que a gente enfrenta hoje? Um moralismo, uma hipocrisia, uma falsidade que se disfarça de cristã. Vou repetir, o moralismo, né? Moralismo é uma coisa, vida cristã é outra. Mas o moralismo, o farisaísmo, né? Uma falsa, né? Uma capa que parece, que quer se passar como cristã, é algo que quer se passar como igreja, é algo que quer se passar como bíblico, mas não é. É um moralismo, é um falso, né, evangelho. É o evangelho do moralismo, do farisaísmo, do legalismo. Jesus, ele nos ensina lá em João capítulo 14, versículo 6, né? Quando eles perguntam, né, sobre a verdade, mostra-nos o caminho, Senhor, e aí Jesus responde em João capítulo 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Paulo coloca aqui no versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Né? Ele está dizendo, meus irmãos, não é esse caminho que nós aprendemos na palavra de Deus. A palavra de Deus fala da verdade.
Versículo 21, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Segundo é a verdade em Jesus, né? Jerônimo está dizendo, Jesus chama de sepulcro caiado. Exatamente, é essa postura moralista, é esse falso evangelho que se apresenta, né? E que tem uma aura de perfeição, de santidade, mas que nega a eficácia da palavra de Deus, do evangelho de Deus. É uma religiosidade que não corresponde à verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês aprenderam de Cristo, vocês foram instruídos nele, segundo a verdade em Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, quando ora pelos discípulos, no capítulo 17, João 17, 17, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. João, capítulo 17, a oração sacerdotal do Senhor por nós. 17, 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, as orações de Jesus sempre são ouvidas, foram ouvidas e sempre serão ouvidas. Ele intercede por nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E essa verdade ela é inseparável de uma vida ética. A verdade do evangelho, a verdade que nós aprendemos em Cristo, ela é inseparável de uma ética bíblica, uma ética cristã, não moralista, não pautada no moralismo, mas uma ética cristã pautada na verdade do evangelho, na verdade daquilo que Jesus, né, viveu, aquilo que ele apresentou para a gente, aquilo que a palavra de Deus mostra, por exemplo, na ética dos 10 mandamentos. Você tem ali, né, um resumo da vida ética, da vida que deve ser, como deve ser vivida com Deus. Então, Paulo está dizendo, no versículo 20, no versículo 21, que a verdade é acompanhada de uma maneira correta de viver, de uma maneira ética. A verdade está em Jesus. Paulo está dizendo, a verdade está em Jesus, a verdade de Deus, a verdade do mundo e da maneira correta de viver, que é a ética, que é o que nós buscamos ver uma vida coerente. Então, Paulo está dizendo, olha, vamos viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. Vamos viver uma vida coerente, uma vida ajustada com a verdade do evangelho e que a nossa ética seja uma ética pautada pela palavra de Deus e não por um falso moralismo de um falso evangelho que se diz por aí, mas uma ética que seja coerente. A minha vida, o meu discurso tem que ser coerente com a palavra de Deus. O que eu digo, o que eu faço, o que eu penso, tem que ser coerente com a verdade de Cristo e da palavra de Deus. E a Bíblia fala, ela tem a verdade acerca de Deus, a Bíblia tem a verdade acerca do mundo, a Bíblia tem a verdade acerca do homem, do que é o homem. Meus irmãos, nosso tempo está terminando, né? Nosso tempo aqui está acabando, mas Paulo vai terminar dizendo o seguinte, né? Como é que eu faço isso? Como é que se faz isso? E ele vai dizer o seguinte, olha, versículos 22 a 24. Ele vai usar 3 expressões aqui: despojar, renovar e revestir. Despojar, renovar e revestir. Eu queria que você guardasse essas 3 palavras finais. Despojar, renovar e revestir. Ele diz assim, olha, no sentido de que quanto ao trato passado, quanto à velha vida, quanto a essa futilidade da nossa vida anterior, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o que é o velho homem? O velho homem é a nossa velha natureza. Marcelo, eu nasci de novo. Amém. Eu recebi um coração novo. Amém. Mas a gente vive, irmãos, apesar de sermos justificados,
apesar de termos uma nova natureza, somos regenerados, existe uma reminiscência do pecado em nós. É isso que a palavra de Deus mostra, é isso que Paulo está falando aqui. Essa reminiscência do pecado, esse resto de pecado da natureza, que Paulo chama de velho homem. Então, ele usa uma expressão aqui, né? Despojar é despir. Despojar é despir, que vos despojeis do velho homem. O velho homem é corrompido pela cobiça e pelo engano. Que cobiça é essa? É aquela avidez que nós citamos agora há pouco. Essa avidez, esse desejo exagerado, é a cobiça. E o engano, as cobiças do engano. O coração do homem é enganoso. Se alguém disser para você, siga o seu coração, cuidado. Ah, Marcelo, siga o seu coração. O que seu coração está dizendo? Não, não siga o seu coração. Siga a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o coração é enganoso. O coração, segundo Jeremias explica, né, ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus conhece o coração. Então não siga o seu coração, não. Siga a palavra de Deus. Sabe por quê? O velho homem é para ser despojado. É para ser despido, é para ser jogado fora. E ele está dizendo aqui, olha, quando ele se corrompe, a palavra que é apodrecer. O velho homem está apodrecendo. O velho homem é um cadáver. Você andaria, pergunto para você se sentiria confortável em andar carregando um cadáver? Você se sente bem? Você se sentiria bem se você tivesse que carregar um corpo, um cadáver? Não, a gente não se sente bem. Aquele corpo apodrecendo, aquele fedor, aquela carne apodrecendo. É isso. O velho homem é isso. O velho homem apodrece, se corrompe segundo as cobiças, as concupiscências do engano. Então, não é para você ficar carregando esse cadáver. Não é para você carregar essa mala, esse peso, essa carne podre do pecado. É para despojar. Sabe, lembra quando José, mal comparando aqui, quando José é assediado pela mulher de Potifar? Lembra? Quando José é assediado pela mulher de Potifar. E naquele momento, a mulher agarra as vestes de José e fala assim, deita-te comigo. E José tem que se desvencilhar das roupas ali, fugir correndo. José tem que largar e a mulher fica com a roupa na mão ali de José, a roupa de José na sua mão. José se despoja da roupa e foge. Então hoje também nós precisamos nos despojar, nos despir, deixar de largar para lá aquilo que nos prende, aquilo que está apodrecendo na nossa vida e nós sabemos o que é. Eu e você, nós sabemos o que é. Despojeis do velho homem. Primeiro verbo, despojar. E aqui o texto que Paulo usa, o tempo do verbo, o modo do verbo, é um ato único. O despojamento aqui significa um ato único. Livre-se disso. Em outras palavras, livre-se desse cadáver, livre-se desse corpo apodrecendo que você está carregando, que se chama velho homem. Livre-se dele, despoje-se dele. Segundo, renovação. Ele diz assim, olha, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Paulo, lá em Romanos capítulo 12, 2, diz que nós precisamos ser renovados, né, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz que não vos conformeis com esse século, não se conformem, não tomem a forma dessa sociedade, desse mundo, desse paganismo, mas transformai-vos, metanoia, pela renovação da vossa mente. Metanoia, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o segundo verbo é renovar. Porque quando você se despoja do velho, quando você se despoja dessa podridão, desse corpo corrompido, apodrecido pelo pecado, você precisa se renovar. E aí a renovação, irmãos, é no espírito do nosso entendimento, é a renovação que é feita por Deus. E aí você tem aqui Romanos capítulo 12, 2, que eu já citei, você tem 2 Coríntios 4, 16, que eu quero que você leia comigo aí. Leia comigo, 2 Coríntios 4,
16, ele diz assim, olha, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele está falando da nossa própria condição física, de saúde, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, eu e você precisamos da renovação. O que é essa renovação? É uma renovação que o Espírito de Deus opera na nossa vida. É uma renovação que nós experimentamos a cada dia. Veja, quando ele fala aqui em 2 Coríntios 4,17, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então entenda o seguinte, ao passo que Paulo diz que o despojamento é um ato único, o despojamento, irmãos, tem que ser feito de uma vez por todas. Você tem que romper esse laço, você tem que romper essa ligação, jogar fora o homem velho. O renovo é diário. Essa renovação é constante. Segundo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, 16, então ele diz que se renova de dia em dia. O homem interior se renova de dia em dia. E termina dizendo do revestimento. Ora, se você se despojou do velho homem, você precisa se revestir. Se revestir de quê? Revistais, versículo 24 de Efésios 4. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. 3 palavras: justiça, retidão. Né? Retidão tem a ver com santidade, o andar reto, o andar conforme a vontade de Deus, santificação e verdade. Veja, nós há pouco falamos no versículo 20 que nós aprendemos de Cristo segundo a verdade. Aprendemos em Cristo e a Cristo segundo a verdade. E a verdade nos traz uma ética coerente. A verdade nos traz uma vida ética compatível com o Evangelho. E aqui Paulo arremata esse revestimento do novo homem, da nova criação. Aí eu lembro de 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Então, irmãos, Paulo diz, você se despoja do velho homem, você se renova no espírito do entendimento e você se reveste do novo homem, criado segundo Deus. Eu lembro lá de Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E essa nova criação é obra de Deus. A nova criação diz respeito ao novo nascimento, à regeneração, à vida nova, à nova natureza, à experiência que nos leva a uma caminhada diferente. Então, terminamos aqui esse estudo. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, essa palavra ficasse guardada no seu coração, de que nós somos chamados a andar em novidade de vida. Novidade de vida não é moralismo. Novidade de vida não é religiosidade, não é falso evangelho. Novidade de vida é o despojar do velho homem, o renovar no nosso entendimento. Como é que a gente renova o entendimento? Através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que renova o nosso entendimento, a nossa compreensão, que nos dá novas lentes para nós enxergarmos o mundo, né? E aí a gente chama de cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã são essas lentes que Deus nos dá para nós enxergarmos a realidade do mundo, discernirmos a nossa realidade e vivermos segundo essa verdade, que é a verdade de Cristo e do Evangelho. E assim, irmãos, somos chamados a viver em novidade de vida. Esse é o chamado para mim e para você, vivermos em novidade de vida. Paulo fez o contraste entre o caminhar pagão e o caminhar cristão. Paulo mostrou que nós aprendemos a Cristo, nós aprendemos em Cristo e de Cristo, na sua palavra. E ele mostra que nós precisamos. Como faremos isso, Marcelo? Paulo está dizendo, despojar do velho homem, joga fora o velho, abandona o velho, renova no entendimento, na palavra de Deus, e se revista do novo homem. O novo homem que é criado segundo Deus, em justiça, em retidão, que são procedentes da verdade. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra
É a verdade. Essa é a nossa oração hoje, irmãos. Essa é a nossa oração nesse domingo, nesse dia que o Senhor nos deu. Que Deus faça isso na nossa vida. Que o Senhor opere aquilo que nós não podemos operar. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre e que o Senhor nos abençoe segundo a palavra dele. Deus te abençoe e daqui a pouco tem culto 10h30 na igreja, vou partir para lá e que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, sua casa e que essa palavra possa ficar no nosso coração. Que essa palavra possa frutificar, operar a transformação que nós precisamos. Tudo isso para a glória do Senhor. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro da Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.